O Centro Espírita Casa do Caminho Santana funciona todas as noites, de segunda a domingo, né? Sendo que segundas, terças e quintas, palestras de passe às 8 horas. Às terças-feiras a palestra é dirigida às pessoas, aos familiares de dependentes químicos, né, de drogas. Às sextas-feiras nós temos o curso do Evangelho aqui. E aos sábados também tem palestra às 5 horas da tarde. Sendo que um sábado sim, um sábado não, nós saímos após a palestra, saímos distribuindo sanduíches, sucos, chocolate, enfim, alimentos para o pessoal aqui nas redondezas. E segundo sábado de cada mês também nós temos a distribuição de 60 cestas básicas para as famílias cadastradas, que quem quiser cooperar poderá fazê-lo trazendo 1 quilo de alimento não perecível. Consta aqui leite em pó, café, arroz, feijão, sal, açúcar, óleo, enfim, alimentos não perecíveis. O que mais que temos aqui? Evangelização infantil é aos domingos às 10 horas da manhã. O plantão de atendimento funciona às segundas, terças e quintas-feiras a partir das 19h15. Quartas-feiras a partir das 13h15. E domingo a partir das 9h30 da manhã. Muito bem, agora vamos fazer nossa prece aqui, começar a nossa... agradecendo a Deus por podermos estar aqui após um dia de trabalho, agradecer por tudo de bom que Deus nos dá a oportunidade na vida, todos os dias, sempre infinitas oportunidades de fazer o bem, de melhorar, de ajudar o nosso próximo. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. A palestra de hoje é do livro O Pão Nosso, capítulo 12. Pensaste nisto? Por favor. À vontade. Amigos, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine nas nossas reflexões de hoje, para o nosso crescimento, para a nossa redenção, para a nossa felicidade. Uma vez que Jesus veio ao mundo descendo dos páramos celestiais, onde ele vivia, usando uma linguagem que pode ser considerada poética, no hálito divino, numa dimensão, num universo, num universo um pouco diferente do nosso, na nossa concepção. Um universo onde não existe o tempo, o espaço, matéria, energia, porque não são da natureza divina. O próprio livro dos Espíritos, quando nós abrimos lá nas primeiras perguntas, Deus é eterno, imutável, imaterial, soberanamente justo e bom. Quando nós olhamos o mundo da matéria não é eterno, não é estável, se transforma a qualquer hora. Basta dar uma chuva, não aqui, graças a Deus, né? A terra vem abaixo, a casa cai. Você olha um lugar, dali 1000 anos, o vento, a areia, a maré, mudou aquela paisagem. As estrelas mudam de posição, as galáxias se movem. Então, o atributo de se modificar, se transformar, ele destoa do conceito que nós fazemos do hálito divino, perfeição absoluta, pensamento puro. Neste ambiente Jesus vivia, existia, e se deslocou de lá até aqui
para nos trazer a boa nova. O Evangelho significa a boa nova. Uma notícia boa, uma notícia nova, novos padrões, lições, roteiros. Nas empresas se fala muito, né? Processos para que nós sigamos para a nossa redenção. Porque nós não estamos neste universo onde não existe tempo e espaço. Pelo contrário, nós estamos aqui, para chegar aqui tivemos que andar, enfrentar o trânsito. Se a gente quiser ir para a Índia tem que pagar avião, não podemos viajar para as estrelas ainda porque não tem tecnologia. E olhando no relógio, o que passou não tem mais como resgatar, o futuro a gente não sabe. E estamos aí, evoluindo, né? Precisamos de energia, estamos mergulhados na matéria que é suscetível de ser destruída. Hoje a lição, pensaste nisso? Livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico e autoria espiritual de Emmanuel, Espírito Emmanuel. Lição 12. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, na sua segunda carta, para a gente pesquisar depois, quem quiser. Capítulo 1, versículo 14. Então nós estamos na matéria, estamos no corpo, mutável, transformável, destruível. Será que existe essa palavra? Destrutível, não destruível. Né? Se nós cairmos no fogo, nosso corpo queima e se consome. Se cair ácido, se alguém nos agredir com um objeto cortante, pontiagudo, perfurante, um projétil, um microscópico vírus, abala a nossa estrutura física. Então nós somos um espírito, como disse o apóstolo Pedro, mergulhados num tabernáculo. Nós vamos ver por que essa palavra tabernáculo, né? Até trouxemos aqui um monte de significados para tabernáculo. O primeiro, um substantivo masculino, de origem latina, né? Santuário onde os hebreus guardavam a Arca da Aliança. Essa bendita arca que ninguém sabe onde está até hoje, né? Mas era um tabernáculo. Lá no templo, o lugar mais recôndito, onde só tinham acesso os sacerdotes. Local para guardar objetos sagrados no templo. Quando Jesus expirou, lembra? Rasgou-se o véu do tabernáculo, de cima a baixo, né? Saiu raio, trovão. É assim que é descrito lá no momento que Jesus dá aquela última expirada, né? Também é uma festa dos hebreus, rica em simbologia, realizada após a colheita em tendas ou frágeis cabanas, geralmente de madeira, com teto de folha e rama, em memória à permanência do deserto. E temos a passagem no Evangelho que se menciona a festa dos tabernáculos, né? Na liturgia católica, pequeno armário ou caixa com tampa que contém as hóstias da Eucaristia. Outro significado, local de habitação, residência ou morada. Outro significado, corpo humano como morada temporária da alma, tabernáculo. E tem outros significados aqui, relacionados aos navios romanos e à mesa do ourives, etc. Nós vamos deixar aqui para alguém que queira pesquisar. Mas o Pedro diz, hei de deixar este meu tabernáculo, porque Jesus já me avisou. Jesus avisou a ele, olha, já já você vai desencarnar. Fica tranquilo, continua trabalhando aí. Né? E a lição gira em torno desse assunto. Nós mergulhados na matéria, num mundo relativista, e o uso que nós fazemos do nosso corpo. Faz-nos lembrar André Luiz, algumas de suas obras em que ele caminha junto com os mentores, nos livros que a gente lê, né, e visitam hospitais.
E eles têm aquela capacidade que alguns espíritos têm, né, de se aproximar do doente e rápida e facilmente partilhar o estado mental, os anseios, os pensamentos, as expectativas dos espíritos, nós, encarnados. E o André se surpreendia muitas vezes demais, porque ele via certas pessoas em sofrimento e dor, implorando, rezava: meu Deus, me tira deste leito de dor. Algumas pessoas tinham uma assistência muito grande dos espíritos, passes, energias, curas. Outros doentes, sofrendo, sentindo dor, e não tinham a mesma assistência. E o André: mas como é que é isso? E a caridade? E o mentor falava: André, toque a mente desse nosso irmão e veja o que está acontecendo lá dentro. E o André aí ficava mais chocado ainda, porque a pessoa clamava aos céus para ficar curado, para poder voltar a fazer de novo as coisas que fizeram ele ficar doente. Eu quero ficar bom para voltar a fazer o que eu fazia antes de ficar doente, que é o que me deixou doente. Então o mentor falava: André, não é que é falta de caridade. Faltar com a caridade seria gratuitamente chegar aqui e dar um passe cheio de estrelinha, né? Essa pessoa se curar, a doença veio para que ela reflita sobre as causas que a trouxeram a este leito com tanta dor, com tanto sofrimento. Se a pessoa simplesmente se cura, como outras que têm merecimento, que recebem ajuda, nós estaríamos faltando com a caridade. Então, o pessoal ajuda, mas ajuda como mestre também. Ajuda quem ama, que é o nosso propósito aqui nesse plano, aprender a amar. Às vezes não satisfaz, não faz o desejo da criatura que nos pede. Quantas vezes os filhos não pedem para os pais coisas que os pais, que têm juízo, né, que são adultos, não atendem o pedido. Papai, quero brincar com o seu revólver. Pelo amor de Deus, a gente vê o que acontece quando as crianças descobrem pais não cuidadosos que deixam os revólveres. Né? Sempre acontece uma tragédia. Papai, quero brincar com faca. Não vai brincar. E às vezes a criança esperneia, faz aquele escândalo, etc. Mas não é por causa disso que o pai que ama aquele filho vai dar a faca pontuda e cheia de corte para uma criança brincar. Então, nós estamos no corpo de carne. E a lição nos pergunta aqui: você já pensou que é um espírito imortal dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências te formam o corpo. O que você faz dos seus pés, das suas mãos, dos seus olhos, do seu cérebro? Sabe você que esses poderes te foram dados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Pensa nisso e santifica o teu corpo. Encontre nele o templo divino. Então, por isso a lição: já pensou nisso? O que nós estamos fazendo com este patrimônio? E quando nós olhamos o nosso corpo com uma lupa espiritual, científica, o que é que nós encontramos? Milhões de células compondo o nosso organismo. Células especializadas. Algumas constituem o tecido ósseo, outras constituem o tecido do sistema nervoso, a pele, o sistema circulatório, o sistema digestivo, o sistema linfático. Mas são células. E que quando nós colocamos elas no microscópio, ainda vivas, para olhar, nós descobrimos que elas se comportam, cada uma delas, como um organismo vivo independente. Colocá-la no líquido certo, nutritivo, uma célula continua viva ali, né, com as vitaminas bonitinhas, na temperatura certa, ela está viva. E ela se divide em duas.
que se divide em 4. Depois de um tempo, uma delas morre, porque já ficou velhinha. Então, se nós quisermos olhar, nós vemos o nosso corpo como sendo um conjunto de milhões, bilhões de seres vivos, independentes, em evolução, congregados numa estrutura sob o comando do nosso pensamento. Não é extraordinário? Às vezes a gente se reúne num grupo de 10 pessoas e, se elas forem um grupo unido, fraterno, solidário, responsável, uma pessoa que esteja no comando do grupo tem facilidade, né? Vamos todos para a direita, vamos todos para a esquerda, né? Num balé, né? Um grupo de dança, né? O professor faz assim, todo mundo faz assim, sai o espetáculo. Quando cada um resolve fazer o que quer, não sai o espetáculo. E nós olhamos para o nosso corpo e vemos todas as células trabalhando juntas. Neste momento, algumas células estão pegando o açúcar do nosso sangue, a gordura das nossas células, quebrando elas em outras moléculas, e essa reação química resulta em liberação de energia que mantém o nosso corpo a 30 e... sem febre, quanto é que é? 37,5? 36,5 sem febre? Nosso corpo é mantido a 36,5. Ou está entrando uma frente fria, aquela mocinha bonita do tempo, ele só põe moça bonita, né? Mesmo que venha a chuva, né? A moça do tempo, frente fria chegando da Argentina, né? A gente é coitado dos argentinos, a gente já põe a culpa nos argentinos da frente fria, né? Nosso corpo estava a 36,5 graus, a temperatura cai 12 graus. Se nós estivermos saudáveis, põe lá o termômetro aqui, estaremos a 36,5. E agora passou a frente fria. O ar está seco, vai fazer sol o dia inteiro. A temperatura vai a 31. E a gente começa a suar, e pega, e põe ventilador e ar-condicionado. Se puser o termômetro lá, está a 31. 36,5. 36,5. Nós somos seres homeotérmicos. Diferente, por exemplo, do jacaré, do sapo, da tartaruga, que a temperatura deles varia com a temperatura do ambiente. Então, se está bastante sol, calor, jacaré, tartaruga, anda com uma beleza. Se faz muito frio, eles não conseguem se mexer. O corpo deles, o metabolismo está baixíssimo. Só consegue se mexer devagar quando consegue. E assim outras funções. Nesse momento, nós estamos digerindo o lanche ou o jantar que nós já fizemos. Nós estamos respirando oxigênio que passa pelos nossos pulmões. Algumas células pegam esta molécula. Olha que maravilha que é isso, hein? Pegam lá na parede do pulmão, jogam na hemoglobina do sangue, né? Os glóbulos vermelhos que transportam esta molécula, graças ao ferro presente na hemoglobina, transportam esta molécula de oxigênio por todo o corpo, através de um sistema extraordinário de vasos e capilares. E aquela célula de sangue chega aqui na beirinha do dedo, libera aquela molécula de oxigênio para a célulazinha. Lembra aquela que a gente olhou no microscópio? Ela precisa de oxigênio para suas reações químicas internas. E ela devolve o gás carbônico, porque ela queimou açúcar. Açúcar é parecido com gasolina. Queimou açúcar dentro do nosso corpo, tanto que nós estamos quentes. Nós somos uma coisa que está em combustão. Combustão é reação com oxigênio. Nós estamos em combustão. A célula devolve gás carbônico, que é trazido de volta, chega no pulmão e a gente solta. E o mundo está tão bem montado que o gás carbônico sai e vai num outro tipo de ser, num outro estágio de evolução, que são os vegetais verdes, que têm clorofila, que fazem a fotossíntese, que faz o contrário. Pega o gás carbônico, pega a água, pega a luz do sol e junto com a clorofila faz uma reação que quebra, separa o gás carbônico. O oxigênio devolve para a gente respirar. E o carbono fica com ela para fazer novos galhos, novas folhas, flores e frutos, que tudo aquilo é carbono.
Não é extraordinário? E o nosso corpo está inserido neste milagre. Daria para falar aqui a noite inteira das funções do corpo. Então, o apóstolo Pedro nos traz, se nós pensamos nisso. Ou seja, nós, ao longo da evolução, estagiamos milhões e milhões de anos como princípio inteligente nos diversos reinos da matéria. No mineral, no vegetal, no animal, aprendendo e conquistando. Aprendendo a fazer um metabolismo que mantenha a temperatura estável. Aprendendo a digerir os alimentos. Aprendendo a trocar oxigênio quando respira. Né? Criando um cérebro que tenha memória. Lembramos que o Chico uma vez nos falou, cochichadinho, né? Que a gente incorpora a capacidade de memorizar na nossa estrutura psicofísica, estagiando como árvores de grande porte. É difícil imaginar como, né? Mas depois, vendo esse Discovery Channel, os cientistas olham as árvores bem grandonas e naqueles anéis, quando a gente corta a árvore, fica a história, por exemplo, do tempo, se fez frio, se fez calor, se nevou, se teve seca. A cada ano fica um anel ali. Você olhando aquilo, você consegue repetir como se fosse um disquete gravado. É aí que nós lembramos, puxa, mas o Chico falou que grande parte da nossa memória que a gente tem hoje, nós aprendemos quando ainda não éramos seres humanos, quando ainda não éramos espíritos conscientes do próprio eu. É um negócio diferente, chamado princípio inteligente, né, antes de ser espírito, que a gente aprendeu tudo isso. Então nós somos a síntese do que nós aprendemos até hoje, conquistamos até hoje, né? Movimentos, inteligência, memória, ver, né? Luz que chega nos olhos, impressionam nervos, que mandam pulsos elétricos para o cérebro, e o cérebro interpreta as imagens e fala, ali é uma parede, isto é uma lâmpada, estes são rostos amigos, né? Se aparecesse aqui uma cascavel nervosa, né? A gente já interpretaria como um risco, né? A nossa integridade física. E o que nós fazemos com o nosso corpo? Nós podemos usar o nosso corpo para bendizer e abençoar. Nós podemos usar o nosso corpo para amaldiçoar, para matar, para ferir. A escolha é nossa. Neste estágio de evolução, a gente não está mais aprendendo a fazer digestão, já está tudo automático aqui. O que ocorre é, consequência do nosso comportamento, nós introduzimos desequilíbrios neste tabernáculo, como diz a lição. Tabernáculo, o corpo que abriga temporariamente uma alma. Somos nós. Este é o nosso tabernáculo, que deveria funcionar direitinho, porque nós passamos ensaiando milhões e milhões de anos, bilhões de anos, ensaiando. Então nós deveríamos ser saudáveis. Mas está muito ligado o estado de saúde do nosso corpo com o estado de saúde da nossa mente, do nosso espírito. Há um intercâmbio, desequilíbrios no estado de espírito, vícios e defeitos e maldades e tempestades emocionais resultam em desequilíbrio orgânico. Mau uso do corpo orgânico resulta em desequilíbrio neste corpo energético, espiritual. É um vai e vem. Então compete-nos dar contas também. Seremos convidados a dar satisfações do que fizemos do nosso tabernáculo. O que você fez do seu corpo? Eu estava curtindo um barato. Fumei 13.000 pedras de crack. O crack, cada pedra fumada, dizem os médicos, né? Queima, destrói, mata alguns milhares de neurônios e altera o comportamento de outros, né? Então é triste
ver a pessoa dependente químico. Mas lá no comecinho, houve uma oportunidade de escolher, não houve? É difícil imaginar que alguém pega você pela goela e fala assim, abre a boca, vou te fazer fumar uma pedra desse negócio aqui. Foi uma escolha. E aí as consequências. Quando nós comemos em excesso, você fala, mas tem gente que tem um problema mental, psicológico. Sim, nós temos, mas é tudo consequência do nosso interagir. Quantos minutos nós temos ainda? Tá. Se nós padecemos desses desequilíbrios e entendemos a mensagem dos Espíritos, da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, uma coisa que nós não podemos fazer é ficar parados. Eu sou assim e vou ficar aqui rezando, esperando algum milagre de Deus. Os Espíritos nos ensinam. A enxada é muito útil, mas se você deixar ela parada, ela enferruja, apodrece, ela some. Água limpa é uma bênção. Mas se ela ficar inútil, o que acontece? O que o mosquito da dengue gosta? De água limpa. Então a gente larga a água ali inútil no cantinho da casa, num lugar descuidado, esse mosquito põe lá o ovinho dele, nasce um monte de mosquitinho e está matando gente por aí. Da mesma forma, as coisas que nos acontecem e que nos causam desconforto são um convite à nossa reflexão. Por que esta compulsão por comer doce às 3 da manhã? Tem coisa mais gostosa, né? A gente acorda às vezes, vai lá na geladeira e tem aquele bolo de morango com gelatina e creme, sei lá o que, cada um gosta de uma coisa, né? É uma tentação. Acordar de vez em quando e ir lá comer um pedacinho de bolo, não tem problema nenhum. Mas muitos de nós não conseguem comer um pedacinho de bolo. Ele come o bolo inteiro às 3 da madrugada. E para amanhã, se não tiver um outro bolo na geladeira, ele não consegue nem dormir. Já pensando, se eu acordar de madrugada não vai ter nenhum doce. Aí ele não consegue dormir. Nós temos menção que nos chegou, né? De pessoas que saem 00:30, não consegue dormir. Veste a roupa, sai, vai naqueles lojas de 24 horas para comprar o doce que ele sabe que vai sentir vontade às 3 da manhã. Claro, padecia de um problema, né? Estava com a cintura com 100 e não sei quantos centímetros. Nós não estamos criticando, faltando com a caridade. É um problema. Então, tem gente que não é gorda, mas abusa. Na quarta-feira, aquela feijoada com os amigos. Então, come aquela quantidade enorme de gordura de porco, né, que é uma delícia. Nossa Senhora, que coisinha gostosa aquela feijoada. O torresminho, então. Ai, meu Deus do céu, né? E se a turma for boa, essa feijoada é acompanhada daquela caipirinha de ipioca, bem forte, né? Cerveja. Se a gente comer essa feijoada, se permitir comer esta feijoada, uma vez a cada 6 meses, será que a gente vai causar abalo no nosso organismo? Provavelmente não, né? O organismo vai sentir aquele tranco de gordura, sabe? Meu Deus do céu, os ponteirinhos de colesterol vão lá em cima, mas foi uma permissão que nós nos demos, porque os nossos amigos gostam, e para a gente não ficar chato, né? Que aquele cara virou espírita, agora virou um chato, ninguém suporta ele, né? Amados irmãos, esta gordura é cheia de vibrações deletéricas. Este porco certamente não era oriundo de um plano. Ninguém vai suportar, a gente vai ficar sem amigo, ninguém vai chamar nunca mais a gente, nem para feijoada, nem para o pagode, né? Então, às vezes, em nome da convivência social, com a maioria dos habitantes da Terra que está ainda pouco se importando com esse progresso espiritual que nós queremos, a gente concorda, com moderação. Não tem nada demais. Comer aquele torresminho,
né? Agora, toda quarta-feira é aquele e vai a feijoada, e vai a cerveja, e vai a pinga. Isso na quarta. Porque na sexta, depois do expediente, é o futebol com os amigos, né? E joga a partida, e não sei o quê. E o olho está lá naquelas caixas de isopor, porque depois do futebol, e vamos na cerveja. Né? E vamos... Aí tem linguicinha de porco, aí tem todas aquelas coisas gostosas. Pastelzinho, bem gorduroso, né? Pastelzinho. E comer um pastelzinho faz mal? Não faz. Né? Comer uma linguicinha com farofa faz mal? Não faz. Mas a gente bombardeia o nosso corpo. Isso foi só feijoada da quarta e futebol, porque na hora do almoço a gente vai lá no porquilo, lá tem feijão soja cozido, né, com salsinha, tem brócolis, tem aqui um grão de bico, e a gente passa reto por eles, né? Deus me livre esse negócio, né? E já vamos no bifão com arroz e feijão e linguiça, isso e aquilo. Quer dizer, parece nada, mas quando a gente para pensar, nós bombardeamos o nosso corpo com alimentos que, se comidos de vez em quando com moderação, não iam fazer mal para a gente, mas a gente cria aquele hábito, como diz o André Luiz, né? É o André Luiz que fala que chegam uns médiuns para trabalhar no serviço, e ele no plano espiritual olha para os médiuns, o estômago vira um depósito de frangos e leitões, não é isso que ele fala? O povo, até para ir trabalhar no trabalho mediúnico, não conseguia fazer uma refeição maneira, né? Um pãozinho integral, um queijo branco. Ia para o trabalho mediúnico comendo aquele frangão e coxa e sobrecoxa, um pedaço de leitão pururuca. Chegava lá, o corpo estava todo desesperado em como que eu vou digerir esse tanto de gordura aqui. Que contato com o plano espiritual acabavam não sendo útil para o trabalho. Neutralizado. Né? Outros chegam da rua com a vibração tão distoante da que é necessária para você dar o passe, para você trabalhar, que o plano espiritual respeita a boa vontade do voluntário que saiu de casa para ir no centro trabalhar, mas isola ele numa ampola energética, porque ele chega tão desequilibrado, né, que não pode soltar aquelas vibrações que vai contaminar os pacientes, os assistidos. Mas eles respeitam o começo de boa intenção que a pessoa teve. Já é um voluntário, já vou lá ajudar. Então, devagarzinho, o André Luiz fala muito isso. Mesmo olhando para o espelho e vendo que você comete muitos erros ainda. Mesmo olhando para o espelho e vendo que você ainda faz coisas que os outros nem podem imaginar que você faça. Não desista nunca de fazer o bem. Vai fazendo e errando, vai fazendo e errando, vai fazendo e errando, mas vai fazendo o bem, porque a nossa vibração vai mudando, a gente vai interagindo, pensando, refletindo, preocupados, é claro, em fazer a reforma íntima, né? Não é assim, não, já que os espíritos me aceitam, nós temos que melhorar. Até porque, já deu o nosso horário, imagina se a gente não conseguir modificar alguns hábitos, nós vamos desencarnar logo, né? Alguns de nós daqui 1 ano, alguns daqui 2, daqui 3, daqui 4, daqui 10, daqui 20, mas nós vamos desencarnar. Ninguém mais, não tem mais Matusalém, como tem lá na Bíblia, que ficou 900 anos aí, né? Nós vamos desencarnar. Aí chega no plano espiritual, se a gente der sorte, a gente vai parar numa colônia melhorzinha, né? Se a gente não cair lá no umbral, etc. E a gente vai chegar na quarta-feira e vai começar a dar aquela agonia. E a feijoada? Feijoada não tem, quando lá no plano espiritual vão pegar o porquinho, coitado, com a faca. Imagina os mentores da casa, pega o porco, e aquela gritaria para matar o porco para fazer a feijoada. Nós não vamos encontrar isso. O André Luiz fala, lá no nosso lar a gente acha uma sopinha, um mingauzinho, e o pessoal sofre muito. Mas por que sofre? Porque
não se acostumou, enquanto em vida, a fazer a média das suas refeições, refeições frugais, sem exagero. Né? Quando parece uma festa, um casamento, vamos lá. Né? Mas no dia a dia a gente devia estar preparado para ser capaz de viver com refeições simples e frugais, com pouca roupa. Né? Outro dia nós vimos na televisão uma senhora que ela tinha 400 e poucos pares de sapato no guarda-roupa. Né? E não era uma colecionadora. Né? Assim como tem homens que têm coisas demais, a gente olha para o guarda-roupa e a gente lembra do Chico. Né? Ele ganhou de presente uma camisa, um jogo de roupa. Ele agradeceu e falou assim: eu não preciso, eu já tenho 2 camisas e 2 calças. Quer dizer, na cabeça dele, se vestia uma, lavava a outra. Aí ele troca essa, veste a que está limpa e lavava a outra. Não precisava mais do que isso. Pois é. Então, é claro, nossa vida em sociedade, a gente precisa de uma roupa para ir trabalhar, tem que ter uma roupinha para ir passear, para ir na praia, para ir no parque, para passear com os filhos, para ir no cinema, para ir namorar. O que se questiona é assim: precisa ter 45 camisas de manga comprida? Né? Precisa ter 50 bermudas para ir na praia? Não tem nem bumbum para tanta bermuda para passear na praia, né? Nenhumas férias que vai precisar trocar tanto assim. Tudo é bom senso. Então a lição de hoje pensou nisso. O que você está fazendo do seu corpo? Como é que você se alimenta? O que a sua mão faz? Abençoa ou dá tapa? O que a sua boca faz? Bendiz ou é o veículo da maledicência? E os teus pés andam para semear bem-estar, benefício, construção, colaboração, ou os teus pés caminham em direção à guerra, à morte, à violência? Isso, a lição não é para quem está aqui no centro, na Casa do Caminho, na quinta-feira. A lição dos Espíritos é para a humanidade toda. Então, nós vamos, por nossa parte, pensar nisso. Né? Vamos usar bem o nosso corpo, cuidar bem dele, preservar, que é um instrumento de manifestação da nossa alma. E, para alguém que nos pergunte, né, que o espírita não é ninguém que enfia o evangelho goela abaixo de ninguém, mas a gente ensina pelo exemplo. Olha, fulano de tal ali, ele deu uma melhorada. O que será que é? Também agora fica comendo soja, comendo brócolis, né? Vai ficar verde, hein, fulano? Deixa o pessoal caçoar. Mas com o tempo, a gente vai notar. Assim como alguns amigos nossos, para encerrar, a colega de faculdade, 60 meninos, teve um jantar de 20 anos de formatura. Não estamos dizendo que com isso que nós somos melhores, não, né? Mas o único que não pesava 100 quilos, não pesava mais de 100 quilos, era o Mário. O Mário chegou na festa e o pessoal assim: que? Mais de 30 anos e menos de 100 quilos? Tem alguma coisa errada aí, né? Mas o pessoal estava desse tamanho, espatifado no sofá, mal conseguia ficar em pé, respirava com dificuldade. Mas o pessoal perguntou: o que você faz? Eu falei: não sei, não faço nada. Antigamente eu comia feijoada toda quarta-feira, agora eu como uma por semestre. Mas foi uma escolha minha. Aí o pessoal falou assim: poxa vida, mas se você consegue, vamos ver se a gente consegue, né? E então o espírita ensina mais pelo exemplo, como Jesus fez. Jesus deu exemplo. Não foi lá prender ninguém, você está pecando contra Deus. Jesus deu o exemplo. Assim façamos nós, com o bom uso que a gente faz do nosso corpo, que é a lição de hoje, pensastes nisso. Muita paz a todos. Bom, chegou o momento das perguntas. Então, agora, se alguém tiver alguma pergunta, né, seu Américo? Como é que Jesus, ou um espírito daquela envergadura, pôde reencarnar na Terra?
Como nós mencionamos. Imagina o tamanho do amor de Deus e dele por nós, para que ele saísse de um padrão de existência onde não existe o conceito de dor. Então, tudo que nós já lemos das obras complementares da doutrina dos Espíritos e mesmo do Livro dos Espíritos, para que um espírito superior reencarne num mundo primitivo e pesado como o nosso, requer muito sacrifício dele. Ele tem que ir se concentrando, baixando o padrão vibratório, adquirindo elementos do nosso orbe, coisa que para ele é muito pesado. Alguns espíritos dizem assim: estar na carne é para nós o equivalente a vocês que estão soltos aqui, mergulhar numa piscina de argila e tentar se mexer. A gente consegue, né? Mas é pesado. É assim que eles dizem. Um outro exemplo que nos é dado, não tão grande como Jesus vindo reencarnar neste plano, é um dos mentores do Chico Xavier, um dos espíritos que escreviam por ele, e esse foi o André Luiz, 14 anos treinando, aí mandou rasgar tudo e começar de novo, ou foi o Emmanuel? Emmanuel, né? A diferença vibratória entre eles era tão grande que durante 14 anos o espírito psicografou pelo Chico, treinando o Chico para o Chico sincronizar com a mente dele para não escrever coisas diferentes do que ele queria escrever para nós. Depois de 14 anos trabalhando, o espírito chegou para o Chico e falou: Chico, agora pega tudo isso aí, rasga tudo. Porque tudo isso foi treino. Agora só que você está pronto para entender aquilo que eu vou estampar na sua mente. Muitas vezes o médium não consegue entender o que o espírito está falando ou mostrando, porque não tem algo parecido aqui, no plano físico. Então imagina, por isso que nós temos que nos curvar a um amor tão grande como o amor de Jesus por nós, que ele se submeteu a todo este sacrifício, a esse sofrimento, por amor, né? A nós que somos mencionados como ovelhas desgarradas do rebanho. Por alguma razão, e ainda a gente não consegue entender, nós nos desgarramos do rebanho divino. E agora estamos nesse processo, na matéria, de reaprender, de relembrar, de fugir do mal maior que nos acomete, e todos os espíritos nos falam isso. Nos livrarmos desse egoísmo mortal que toma conta de nós. Nós voltados para nós, é meu, eu quero a fama, o poder, a fortuna, o dinheiro, a influência, o destaque. Eu quero para mim, a minha mulher, a minha família, o meu carro, o meu país, a minha seleção de futebol. É meu, é meu, é meu. Egoísmo. Enquanto no plano divino é o oposto, é o altruísmo. Alter, o outro. É o amor. Jesus falou isso. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame ao teu próximo como você ama a si mesmo, mas o a si mesmo vem em último lugar. Nós temos que nos amar, nos respeitar, inclusive o nosso corpo, que é a lição de hoje. Mas anteontem nós fizemos uma palestra lá na Federação, que a lição, o Emmanuel falava isso. O melhor caminho, a melhor receita para orar e vigiar é o trabalho que você faz em benefício dos seus semelhantes sem interesse, que deixa a sua cabeça ocupada e, figurativamente, né, a tentação vem e não consegue te pegar. É porque nós aqui na Terra, enquanto encarnados, eu aprendi que nós estamos sujeitos às tentações. Enquanto você está lá, você promete que vai fazer assim, que vai fazer assim. Agora chega aqui, o meio ambiente que a gente vive, a convivência com outros seres humanos, né, com o mundo material, então as tentações também. As convenções sociais, é uma provocação. Eu vou reencarnar e toda quarta-feira eu vou colaborar lá no Centro Espírita, lá em Santana. Mas quarta-feira tem o futebol, então a pessoa reencarna e não vem. É para o futebol. Tic-tuc, como nós. Mais alguém tem alguma pergunta? Quantas lições de vida nós temos, né? Então, eu estava falando do Chico, estava me lembrando que o Chico,
acho que foi um dos médios mais autênticos, pelo menos tudo que eu já li sobre da espiritualidade, o Chico foi... Tanto é que aceitaram até os depoimentos dele em tribunais. Liberaram até aquele irmão nosso que ia para a cadeia, né? Então, veja só como acreditavam nele, né? Exatamente. Então, como você falou, ele fazia... O irmão foi devagarzinho, cozinhando ele no trabalho, ele queria fazer outro tipo de atividade, aí o irmão pegou, tirou ele dele, porque ele tem a mediunidade dele, era espetacular, em todos os níveis, né? Exatamente. Mas ele tinha que trabalhar só no livro, né? Que era a divulgação, que era o plano espiritual que já tinha determinado para ele lá, né? Ele vai dizer para nós, olha, o chefe lá falou que tem que ser assim. Tinha um plano, né? Tantos livros. Então, tanto é que o Chico, nas dificuldades dele, o Emmanuel também levava ele as cenas daquilo, tudo que ele passava, como 2000 anos, o Chico conta, que ele via tudo aquilo acontecer para ele, passava como um filme. Então, ele, além de descrever, ele via, não tinha jeito dele errar. Ele estava vendo tudo que estava acontecendo. Exatamente. E o próprio Emmanuel também, você falou agora eu não me lembro a colocação que você fez, mas ele também, ele ficou sem a esposa, que ele foi um senador orgulhoso, né? Senador, ele agiu mal como chefe de família lá, e como se dizer, a mulher é minha, o burrinho é meu, ele era assim, né? Então, naquele tempo a mulher não tinha voz ativa nenhuma, era o marido, né? Ainda mais ele era o Pater Familias. O homem daquela posição que ele tinha lá em Roma, né? Então, no entanto, ela foi para os páramos celestiais, ou sei lá, lugar bem mais elevado que ele, e ele está aí trabalhando até hoje. De vez em quando ele dá uma escapadinha para ver a mulher, né? Mais alguém tem uma pergunta? Quanto ao livre-arbítrio de se tornar um viciado ou não, existem alguns casos de recém-nascidos, filhos de pais viciados, que eu não sei como existe essa opção. Porque a criança, o feto, já está viciado. Então eu não sei se no plano espiritual ele já teve essa opção ou não. É uma exceção. É um caso, esse é um caso que você citou, e eu fiquei meio assim balançando, porque isso está acontecendo com muita frequência. O segundo caso é a vinda de Jesus para cá. Acontece em função do grande amor que ele tem pela gente e a proteção que ele nos oferece. E essa mudança de vibração que ele teve que fazer foi a parte mais dolorida da missão de Jesus. Morrer na cruz ele tirou de letra. Sim. Tirou de letra. Então essa mudança de vibração é extremamente dolorosa, penosa para Jesus. Então a única coisa que eu fiquei assim na dúvida foi com relação a isso e a energia de Deus, a energia de Jesus, que para mim são enormes. Mas o livre-arbítrio dessas crianças assim que estão chegando agora, e está se tornando um problema muito sério. Eu gostaria que, se você tivesse algo a esclarecer, por favor. O senhor tem toda a razão, né? O caso de um feto que é gerado num organismo que já vem sob a influência de certas substâncias tóxicas, viciantes, ele já nasce com esta propensão, já nasce viciado. O bebê, nós já lemos sobre isso. O bebê nasce viciado em cocaína, em outras substâncias que a mãe ingeria. E sente a síndrome da abstinência quando nasce, e aí não tem mais o cordão umbilical, a mãe tomando droga, ele sente e reage. Nós temos que tomar cuidado em não particularizar, ou não generalizar, que todo mundo teve a escolha num certo momento. A maioria pôde, num certo momento, tomar essas decisões. Assim como quem tomou uma decisão equivocada
encontra recursos e ajuda em si mesmo e em outras organizações para tentar sair. Mas, neste caso que o senhor mencionou, a gente tem que fazer um zoom, né? Olhar um pouquinho mais longe no tempo e, partindo de premissas como misericórdia divina, Deus não é um ser caprichoso que impõe sofrimentos a uma ou outra criatura por capricho, como se fossem os deuses do Olimpo, né? Então nós temos que pensar um pouco mais amplamente que este espírito que foi gerado no ventre de uma mãe que por alguma razão ingeria substâncias entorpecentes ou tóxicas, puxa, ele não teve chance de escolha, ele já nasce viciado. Provavelmente, quando for grande e entrar em contato com essas drogas, ele vai facilmente se afinizar com elas. Então nós temos que pensar numa escala de tempo maior, que o espírito que é atraído para aquela faísca, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, em qualquer circunstância, os espíritos nos narram que acontece como que uma explosão energética no plano espiritual, que faz... E o espírito que é atraído, essa explosão acontece quando o espírito não está reencarnando sob condições harmônicas, em que o espírito é preparado antes, conversa com o pai, com a mãe, e os mentores vão lá. O André Luiz até descreve, né, isso, respeitam a privacidade do casal, aí teve a fecundação, o espírito já foi preparado, eles trazem no colo, fazem a união energética do espírito com o óvulo que vai gerar. Isto é uma situação. A outra é a situação que ocorre quase que em condições de animalidade, fora de controle, aquela busca do prazer imediato, em que a pessoa não está nem pensando nisso. Mas se ocorre a fecundação, ocorre uma explosão, e aí as afinidades vibratórias vão agarrar o mais distraído que estiver perto e trazer. Não é por acaso. Não é um capricho de alguém. O espírito que não tivesse nada a ver com aquela mãe, com aquela circunstância, com aquele perigo de reencarnar numa mãe que ainda consome drogas, tá? Isso, na hora que aquela onda caminha, ela vai atrair espíritos que tenham de alguma forma a ver com esta situação. Porque quem não tem a ver não seria atraído. Aquela onda não atrairia alguém que não tivesse que passar por isso, que não tivesse alguma coisa a ver com aquela mãe, com aquela circunstância, com aquele risco. Não, ele não teria sido atraído para reencarnar naquele óvulo fecundado. O que foi atraído tem afinidade vibratória, ou com a história da mãe, ou com a problemática das drogas, da intoxicação, da dependência. Tem algo a ver. Muito anterior. Mas não escolha com relação à droga, mas a atitudes. Em algum momento houve uma ou mais escolhas que nos fazem andar pelos caminhos das vibrações e das situações a que nós somos expostos quando temos que reencarnar. É porque assim, quem se vicia é o espírito, né? Quem está viciado é o espírito. Eu não sei até onde a dependência orgânica, física, ela pode falar mais alto, né? Essa dependência química, física. Mas assim, mesmo assim, se houver uma dependência do corpo, também tem a questão do perispírito, né? Porque o perispírito está bem ligado ao corpo. Então, às vezes, o vício pode estar no espírito, no perispírito, falando de organismo. Isso é uma grande armadilha. É isso que eu queria dizer. Não, mas quem é viciado... Sim, mas assim, quem... normalmente, na maioria dos casos, quem está viciado é o espírito, não é o corpo. O que eu queria dizer é o seguinte: tá viciado, o espírito é a fonte de tudo. Entende?
tem espírito, tem o corpo, Já era. então tem espírito, ele já segue com aquele vício. Então. Aquela impressão vai daqui, você carrega. Aí quando vai reencarnar, tá voltando, né? É isso que Tá nós íamos dizer. A predisposição, ela é espiritual. O interesse pelo proibido, pelo diferente, pelo arriscado, isso é uma predisposição espiritual. E aí é uma armadilha. Aí vem a parte que o senhor falou. Entrando em contato com algumas substâncias, elas provocam neste arcabouço físico um aprisionamento, uma dependência química física. E até um prazer mental que. E aí esteja no começa cérebro, essa né? realimentação. Mas aí a origem, excetuando-se o caso da criança que já nasce da mãe, o interesse pelo proibido, pelo esquisito, pelo diferente, às vezes não é nem pelo errado, é pelo diferente. Esse é o interesse do espírito. E quando esse interesse se volta por um caso de um crack, de uma cocaína, de uma heroína, de outras coisas, é uma armadilha terrível, porque ela entra na constituição física, aprisiona quimicamente os neurônios, o mecanismo que os médicos sabem, nós não sabemos direito, tá? E aí ele está prisioneiro química, fisicamente. Tenta sair, às vezes o espírito fala que quer sair, e o corpo traz de volta. Tem algumas drogas que se a pessoa sair de uma só vez, ela morre. O álcool é uma droga assim. A pessoa que é altamente dependente do álcool, se você falar, é um beberrão vagabundo, e prende ele na faculdade de Direito, em Medicina Legal, todo estudante tem que aprender isso. Se um dia você virar delegado e prender alguém que é profundamente viciado em bebidas alcoólicas, se você privá-lo subitamente do álcool, por chamar ele de vagabundo, de bêbado, ele vai morrer. Então você tem que saber que, se tiver um médico, deixa o médico dizer quanto tem que tirar aos poucos. E se não tiver médico, ele tem que dar um golinho lá pro cara, até que venha o médico, alguma coisa, porque se ele privar de repente, o corpo entra em colapso. Não me lembro qual é o colapso, mas a pessoa morre. Então, é como nós dissemos, existe um ciclo de realimentação. Fatores do espírito que se refletem na matéria, fatores da matéria que se refletem no espírito. Pode. É uma alimentação psíquica, né? Mas assim, existe isso tanto para o mal, de uma forma densa, quanto para o bem também. Né? Exatamente. Se alimenta de energia. A luz. Ele falou do André Luiz ali, dos médiums. É o livro, eu acho que, Nos Domínios da Mediunidade. É um grupo de médiums de obsessão, e a maioria comeu demais. Isso. Então eles estão justamente o que você falou, os vapores saindo. Soltam exalações vibratórias que são desagradáveis para o espírito que não tem aquele nível de alimentação. O álcool é socialmente aceito, né? Então, é o cara mesmo que tem que se dar. É a coisa mais difícil que tem. Se você vai fazer um tratamento com alcoólatra, você começa a produzir, dando álcool, vai diminuir, vai pôr o remédio, junto com a bebida que você vai dando.
ferida, mas ele sai e fica muito feliz. Bom, o primeiro gole que ele degrau que ele possa ter. É uma predisposição tão violenta que ele pode ficar 30 anos sem beber. E beber um golinho, o vício volta. E não é só depois de 30 anos. É uma predisposição genética, nós lemos a respeito, e a pessoa às vezes não sabe. E aí vira um jovenzinho, 16, 17, 18 anos, e a primeira vez que ele experimenta o álcool, sem saber, no primeiro contato com o álcool, ele já é um alcoólatra dependente. Então, não foi uma escolha, ele não sabia, ele não escolheu. Mas aí que nós dissemos, abre o leque, olha o rol das ações, das encarnações que se perdem no tempo. Em algum lugar nós vamos encontrar a origem disso. Eu queria mais uma pergunta, mas o horário Nosso tempo não permite. Muito obrigado. Então chegou o momento em que nós vamos abrir o nosso coração e fazer as doações de amor, de harmonia, de amor, de paz, tranquilidade e justiça para aquelas pessoas que necessitam do nosso carinho, do nosso apoio, do nosso amor. Para as pessoas que se encontram nas ruas, homens, mulheres, crianças, jovens, pessoas de idade que não têm um lar, estão abandonados. Que Jesus se compadeça dessas pessoas, que elas possam ser ajudadas materialmente e espiritualmente também. Pelas crianças que se encontram nos orfanatos, ali esperando uma oportunidade de serem adotadas, que consigam um lar, que lhes dê amor, de carinho, de toda a tranquilidade, a paz e a felicidade. E pelas pessoas já de idade, que a família não quer mais, que colocam um asilo como se fosse uma coisa assim, um depósito de artigos inservíveis, um depósito de lixo, deixa o familiar lá e nunca mais volta para fazer uma visita nem nada. E há muitos dessas casas de repouso e asilos com pessoas praticamente ali abandonadas à mercê de funcionários, empregados, que não é o mesmo, que não dá o mesmo carinho, não dá o mesmo amor que nós, os familiares, poderíamos dar. Desejamos às pessoas muito carinho, muito amor, muita paz e compreensão, muita harmonia, muita esperança no amor que Jesus pode oferecer a eles. Pelas pessoas que se encontram nos hospitais, nos pronto-socorros, no leito de dor, de sofrimento, de agonia, elas estão passando por momentos difíceis e angustiosos em suas vidas, que elas possam ser amparadas por Jesus Cristo, possam receber o lenitivo, a fagulha do amor de Deus, que cura, que restabelece, que traz a saúde, traz a harmonia e a paz. Pelos povos que se encontram ainda em guerra por motivos religiosos, na África, no Oriente Médio, por essas pessoas que ainda lutam, matando irmãos contra irmãos, que haja uma centelha de amor, uma fagulha de amor e esperança no coração dessas pessoas, que elas possam compreender que estão matando os próprios irmãos, os próprios filhos, os próprios familiares. Deus nos colocou no mundo para amarmos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e uns aos outros como a nós mesmos, e não para se degladiarem e se trucidarem. Pelos nossos governantes, pelos aqueles que dirigem a nossa nação, que eles pensem um pouco mais nas pessoas que vivem do trabalho, do salário mínimo, porque eles com o seu poder na mão, podem fazer muita coisa. E esperamos que eles façam essas coisas para o lado bem, dos povos da nação, dos menos favorecidos. Que Jesus coloque no coração dessas pessoas o amor, a compreensão, a esperança e a harmonia. Eles pensem nas pessoas menos favorecidas que se encontram nesse mundo e que são muitas.
Finalmente vamos pedir por nossas famílias, nossos lares, que haja paz, harmonia, amor, que a verdade e a justiça prevaleçam em nossos corações, em nossas famílias, em nossos lares. E finalmente por nós mesmos, que possamos continuar com saúde, com boa vontade para seguir em frente no dia a dia, trabalhando e ganhando pão nosso com a graça de Deus e podendo ajudar o nosso próximo da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus. Agora, terminando esta parte, vamos passar à parte dos passes. Vocês aguardem aqui na sala e vão ser todos orientados para lá. Graças a Deus.